aqui um pouquinho para eu falar um pouquinho dessa adição. Quando na adição com HX, ela segue a regra de Markovnikov, né, como eu falei. Agora, se tiver a presença de peróxido, ocorre reação exatamente inversa. O hidrogênio vai entrar, o halogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado. É exatamente o inverso, certo? Bom, agora as demais não. As outras sempre seguem a regra de Markovnikov. Bom, uma outra reação que acontece é a reação de adição de HX, ou de X2. Quem é X2? O X é halogênio, então Cl2, Br2, tá? I2. Normalmente a gente utiliza Br2 ou Cl2, tá? Isso a gente utiliza em vários solventes. Pode ser ácido acético, pode ser tetacloreto, clorofórmio, tá? Diclorometano, qualquer um desses são solventes. Aqui são solventes para dissolver o cloro e o bromo. Então, essas reações ocorrem à temperatura ambiente e o halogênio vai quebrar do mesmo jeito, vai quebrar a dupla ligação, vai entrar um halogênio num carbono e o halogênio no outro carbono, tá? Então, tá aqui, uma reação que ocorre a uma temperatura baixa. Então, você tem um alceno, tá? Na adição de BR2, a reação com BR2, esse aqui é o solvente para dissolver o bromo, é uma solução de bromo, tá? Nesse solvente, uma temperatura baixa, e quebra a ligação π, entra um halogênio no carbono da dupla e o outro halogênio, o outro bromo no outro carbono, tá? Você veja, essa é uma reação que tem 100% de rendimento. Então, forma um dialeto vicinal. Por que vicinal? Porque está ligado a dois carbonos vizinhos, tá? Porque são exatamente os carbonos da dupla ligação. Certo? Gente, tá Certo. claro? Tá. Bom, essa reação com bromo a gente utiliza bastante para identificar as duplas ligações de alceno. Bom, então, uma outra reação de alcenos e alcinos é uma reação de oxidação, né? Os alcenos, eles sofrem oxidação através de 3 métodos diferentes. Oxidação branda, oxidação enérgica e ozonólise. Normalmente a gente utiliza KMNO4 e K2CR2O7. Na ozonólise é que a gente usa, que a gente faz a reação com ozônio, né? Bom, na oxidação branda, essa ocorre na presença de KMNO4, esse é o agente oxidante, tá? Então, como eu falei para vocês antes, a oxidação ocorre com entrada de oxigênio ou com saída de hidrogênio, tá? Então, você vê, você tem aqui um hidrocarboneto, um alceno, quando você faz a reação com KMNO4, uma solução diluída, quando for meio neutro ou levemente alcalina, aí quebra essa ligação, a ligação π é quebrada, e entra dois grupos OH nos carbonos vizinhos, forma um diálcool, tá? Então, entra OH no carbono da dupla e OH no outro carbono. Essa aqui é a representação de oxidação, quando a gente coloca, representa entre colchetes o oxigênio, a gente está dizendo que aqui que a gente está usando um agente oxidante, um dos agentes oxidantes. Então, é uma oxidação, tá? E aqui é o meio básico. Isso aqui é o meio básico. Então, no meio básico, a oxidação ocorre com quebra da ligação π e entra dois grupos OH nos carbonos vizinhos. Carbonos vizinhos, certo? Bom,
Já na oxidação enérgica, a oxidação enérgica, também a gente usa dicromato e usa o permanganato, tá? Só que o que acontece? Na oxidação enérgica, ocorre o rompimento das insaturações dos alcenos e alcenos. Então, quebra totalmente, não quebra a ligação fina, não. Quebra totalmente a ligação, tá? Então, bom, essa é a reação de ocorre em meio ácido, né? Ocorre em meio ácido, então, é, ela produz bastante oxigênio que vai reagir com o alceno e vai quebrar totalmente a dupla ligação. Então, nessas reações ocorrem, se forma ácido carboxílico e ou cetona, tá? Então, pode formar isso daqui. Ou então forma, inicial, em princípio, ácido carbônico, que se decompõe formando CO2 e água. Então, se a gente tem um alceno, que tem um carbono primário, vai levar à formação de CO2 e água, tá? Se é carbono secundário, vai levar à formação de ácido carboxílico. E se o carbono da dupla for terciário, vai levar à formação de cetona. Tá? Então, vamos ver aqui. Então, nós temos aqui, olha, esse carbono, que é um carbono secundário, ele está ligado a dois carbonos, tá? Então, na presença de KMNO4 em meio ácido, porque esse H aqui está representando, isso aqui é a oxidação. Então, quebra totalmente essa dupla ligação, forma esse fragmento aqui, esse fragmento, e forma esse fragmento aqui, tá? Como esse carbono é um carbono secundário, aí vai levar à formação de um ácido carboxílico. Então, quebra aqui a ligação dupla, entra um oxigênio duplamente a esse carbono e vai entrar um oxigênio aqui junto com esse hidrogênio. Então, vai formar CH3, C, onde tinha dupla ligação, vai entrar oxigênio, ligado duplamente a carbono, oxigênio entre o carbono e o hidrogênio, certo? Bom, esse outro carbono é um carbono terciário, tá? Ele está ligado a três carbonos. Então, o que acontece? Esse da ligação, ele vai ficar ligado duplamente ao oxigênio, como está representado aqui. Então, forma, então aí está. Na cetona, ou ainda, se o carbono da insaturação for primário, seu produto será o ácido carbônico, que se decompõe e forma CO2 e água, tá? Então, tá aqui, a oxidação enérgica do 2-metil-but-2-eno, né? Nós temos aqui um carbono secundário, que vai levar à formação de ácido carboxílico. E um carbono terciário, que vai levar à formação de uma cetona, como tem representado aqui nesse diagramazinho. Vamos aqui. Tá? Então, o carbono primário vai levar CO2 e água, carbono secundário vai formar ácido carboxílico e carbono terciário vai formar cetona. Isso, estou falando do carbono, dos carbonos da dupla ligação, viu, gente? Então, vai formar esse fragmento na oxidação diferente da oxidação branca. A oxidação branca só quebra a ligação pi entre dois grupos OH. Vai formar um diálcool, certo? Um diol. Bom, o que eu estava fazendo com a outra turma, mostrando, gente, certo? Então, vamos ver. Considerando aqui, ó,
considerando a dupla ligação, né? Nós temos aqui o carbono ligado a apenas um carbono, então vai formar. E esse daqui é um carbono ligado a dois outros, esse carbono da dupla. Tá? Então, esse daqui, que é secundário, vai formar CH3, C dupla OH. Esse vai formar C dupla OH. Só que esse ácido aqui, ele se decompõe e forma CO2 e água. Tá? Porque esse ácido fórmico, ele se oxida, levando à formação desse ácido carbônico, que se decompõe em CO2 e água. Tá? H forma ácido acético, nesse caso, esse ácido carboxílico, e forma CO2 e água. Esse fragmento aqui forma CO2 e água. E esse outro fragmento forma o ácido. Tá? É porque eu subi bastante para poder visualizar melhor. Bom, tá? A oxidação enérgica de alcino, no caso de alcinos, a tripla ligação é rompida, da forma que é rompido no caso de alcenos. Então, a tripla ligação se rompe e forma ácido carboxílico, tá? Porque aqui vai formar, ele está entre dois carbonos, tá? Então, quebra a ligação dois fragmentos. Então, essa parte daqui da molécula forma um ácido carboxílico e essa outra parte forma um outro ácido carboxílico. Então, dependendo dessa cadeia. Aqui, nesse exemplo particular, forma dois ácidos carboxílicos iguais. Tá? Então, forma 2 mols desse ácido carboxílico. Ok? Bom, a análise é a reação de alcenos e alcinos com ozônio, tá? Na presença de água e zinco. Então, também, nesse caso, quando a gente trata com ozônio, água e zinco, também quebra a ligação dupla e forma dois fragmentos. Então, forma compostos carbonilados. Então, esse carbono da dupla ligação carbono-carbono, ele passa a se ligar duplamente ao oxigênio. Então, vai ficar CH3, C dupla O, esse daqui. CH3, C dupla O, CH3. Tá? E esse daqui também vai ficar ligado duplamente ao oxigênio. Então, onde tinha carbono, dupla carbono, vai ficar essa parte daqui, essa parte da molécula vai ficar, esse carbono da dupla vai ficar ligado duplamente ao oxigênio, que foi esse pedaço aqui, esse composto que formou. Então, esse é o fragmento resultante da quebra da ligação carbono dupla carbono. Então, esse carbono vai se ligar duplamente ao oxigênio, e esse carbono vai se ligar duplamente ao oxigênio. Então, vai formar esse fragmento, CH3, C dupla O, CH3, que é esse daqui. E esse outro, CH3, C dupla OH. Alguma dúvida? José, peraí. Ei, é Lula. Certo? Tá claro, gente? Alguma dúvida? Não, professora. Pronto. Então, tá aqui alguns exemplos. Você tendo esse composto, quando você trata com ozônio, a presença de zinco e água, então quebra essa ligação π, quebra totalmente. Então, esse carbono vai ficar ligado duplamente ao oxigênio e esse carbono vai ficar ligado duplamente ao oxigênio. Então, esse carbono tem o quê? Hidrogênio, hidrogênio, né? Carbono, hidrogênio, hidrogênio, esse daqui, essa extremidade. Então, vai formar
hidrogênio, hidrogênio, vai se ligar duplamente ao oxigênio. E esse carbono daqui vai ter toda essa parte aqui do composto, e esse carbono vai ficar ligado duplamente ao oxigênio. É isso que vocês estão fazendo aqui. Dupla O, então esse carbono é esse carbono de cima. Tá claro? E, nesse outro exemplo, quebra essa dupla ligação, esse carbono vai ficar ligado duplamente ao oxigênio e esse carbono vai ficar ligado duplamente ao oxigênio. Então, onde tem a C dupla C, cada carbono vai se ligar duplamente ao oxigênio. Então, você veja, aqui tem é o mesmo composto, só quebra totalmente, esse carbono vai ficar ligado duplamente ao oxigênio e esse carbono de cá vai ficar ligado duplamente ao oxigênio. Claro? Sim, professor. Bom, os alcinos, vamos falar logo já que a gente está falando disso aí, vamos falar só da ozonose de alcinos. Tá? Depois a gente vê a outra. Quando alcinos são submetidos à ozonose, quer dizer, o tratamento também, com zinco, água, tá? Com ozônio e água, então, o que é que acontece? Eles quebra a tripla ligação totalmente e os fragmentos formam ácido carboxílico. Então, aqui, formam ácido carboxílico agora. Em alcinos terminais, né? O lado terminal é convertido em dióxido de carbono, como acontece. Então, esse carbono aqui seria um carbono que está ligado a apenas um carbono, tá? De uma ligação tripla. Então, esse carbono vai formar CO2. E esse resto do fragmento vai formar o ácido carboxílico. Tá claro? Essa é a ozonólise de alcino, tá? Então, voltando aqui para a gente ver essa parte de alcino, que falta pouca coisa. Então, alcinos, eles têm 3 ligações, certo? Só que, você veja, esse carbono do alcano, ele é hibridizado em sp3. O carbono do alceno, ele é hibridizado em sp2. E o carbono da tripla ligação é hibridizado em sp. Então, você veja o seguinte, esse carbono, como ele tem 50, a hibridação dele é 50% de S, 50% de P, então os elétrons estão mais próximos do núcleo, então ele está mais intimamente ligado. Então, esse carbono ele é mais eletronegativo do que esse carbono do alceno, que é mais eletronegativo do que esse carbono. Então, se ele é mais eletronegativo, então esse par de elétrons da ligação carbono-hidrogênio, ele está puxando, é polar, ele está puxando mais para isso. Então, ele tem tendência a doar esse hidrogênio. Então, ele tem caráter ácido. Então, ele é mais ácido do que esse hidrogênio daqui, de alceno e alcino, que não tem tendência. Então, esse daqui tem, se usar, por exemplo, o acetileno reagir com uma base, ele forma um sal. Tá? Então, tá aqui a reação de uma, diga. O que é aquele PQA que está embaixo da ligação? Esse PQA. Ah, é o equilíbrio, tá? Mas aí vamos desconsiderar, não vamos prestar, porque aí eu não falei de ácido de base aí, eu estou só a reação, tá? Então, não vou, é questão de acidez e basicidade, tá? Aí foi só um dado que eu peguei a figura do slide e coloquei, certo? Bom, então, por exemplo, como esse carbono ele é ácido, esse par de elétrons ele está mais voltado para o carbono. Então, ele pode doar, ele tem um caráter ácido. Então, na presença de uma base, por exemplo, o NH2, ele libera o hidrogênio.
ele libera como H+, certo? Para a base. Então, porque ele tem caráter ácido, tá? Então, se o reagindo, então ele pode, por exemplo, com haleto de alquila, ele tem. Então, ele está ligando para cá, para ele. Viu? Então, ele pode, como a base, formar esse ânion, que pode se ligar com um haleto de alquila. Então, porque sai, o halogênio leva parte, o par de elétrons do grupo alquila, e esse grupo alquila entra e se liga com o carbono. Bom, bom uma uma reação também dos alcinos é semelhante às reações de alcinos, são semelhantes às reações de alcenos. Então, ele reage com H2 na presença de catalisador, certo? Também os catalisadores são semelhantes, com a hidrogenação catalítica. Então, onde tem tripla ligação, quebra a ligação π e entra hidrogênio. Então, dependendo da quantidade, do número de mols de hidrogênio usado, então pode quebrar uma dupla só ou pode quebrar as duas duplas. Então, as duas π, aliás, tá? Se for só um mol de H2, então quebra só uma π. Então, se for 2 mols, então precisaria para quebrar as duas ligações π. Então, aqui seriam 4 hidrogênios para entrar aqui, formar 4 ligações sigma. Então, está aqui representado, olha, desse outro exemplo. Quebra a ligação, aqui quebra as ligações π e forma a ligação sigma. Todo do mesmo jeito aqui. Entrando o primeiro mol, quebra uma ligação π, então adiciona um hidrogênio e outro hidrogênio. Tá? Forma duas ligações sigma com o carbono da tripla ligação. Adicionando mais um mol, quebra outra ligação π e entra mais 2 hidrogênios, um em cada carbono, de maneira que vão ficar 2 hidrogênios num carbono, 2 hidrogênios no outro carbono. Porque a utilização, a tendência não é usar só um hidrogênio, tá? Normalmente a gente usa 2 mols. Bom, uma outra reação, como no caso dos alcenos, também o alcino ele reage com haleto de hidrogênio, tá? Reage com haleto de hidrogênio, então quebra a ligação π, entra o hidrogênio num carbono e o halogênio no outro carbono. Certo? Bom, quando existe a formação, quando tem 2 mols, o mecanismo é semelhante, tá? H+ vem, ataca, pode atacar esse carbono ou pode atacar esse carbono. É do mesmo jeito, as duas possibilidades. Levando à formação, a tendência dele, se for um alcino terminal, né, o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado, possibilitando formar essa espécie, esse cátion, que é mais estável. Aí o bromo vem e entra aqui, tá? A tendência é exatamente essa, se for um alcino terminal. O mecanismo dessa é análogo à adição de alcenos, tá? Bom, então, quando a gente utiliza 2 mols, então o que acontece? Entra um mol, tá? O hidrogênio entra, quebra uma ligação π, e entra o hidrogênio, e o halogênio entra no outro carbono, certo? Se você adicionando mais um mol, o que acontece? Esse hidrogênio vai entrar no carbono que já tem hidrogênio, que vai passar a ser mais hidrogenado. Então, vai entrar, o segundo hidrogênio vai entrar junto com esse. Quebra a ligação π, vai entrar no carbono mais hidrogenado e o halogênio vai entrar no outro carbono da dupla ligação. Mas vai formar o quê? 4 ligações sigma. Com hidrogênio e com halogênio. 2 com halogênio e 2 com hidrogênio. E dá
um dialeto geminal. Geminal que a gente quer dizer que os halogênios, eles se ligam ao carbono da tripla ligação, ao mesmo carbono da tripla ligação. Aí a gente está dizendo que esse dialeto é um dialeto geminal. O outro é vicinal, que significa que eles estão em carbonos vizinhos. Ok? Bom, Ok. do mesmo jeito que os alcenos seguem a regra de Marconi-Kov, os alcenos também, com HX, ele tem um comportamento similar, a adição via Marconi-Kov. Certo? Então, de maneira que quando a gente tem excesso de HX, entra os halogênios, eles entram no mesmo carbono da tripla ligação. Nesse caso aqui, os dois halogênios entram aqui. Os hidrogênios entram aqui. Tá? Tanto que aqui tem carbono e hidrogênio, tá? E vai formar CH3, porque vão entrar dois hidrogênios. Alguma dúvida, gente? Tá claro? Tá, professora. No caso, esse X aí seria o H, né? Não, esse X, o X é halogênio. Sim, entendi. Halogênio, certo? Bom, a outra reação é adição de água, também como no caso dos alcenos, tá? Então, na adição de água, também meio ácido, tá? Em meio ácido, só que aqui a hidratação de alcino, a gente é catalisada por ácido, mas é uma reação lenta, e a gente usa também sulfato mercúrico. Tá? Então, além do H2SO4, a gente usa, como catalisador, a gente usa HgSO4 para catalisar a reação. Tá? Então, o que acontece? Quebra a ligação π, uma ligação π, entra um hidrogênio na ligação no carbono da tripla e entra o grupo OH no outro carbono. Tá? Então, nesse caso aqui, olha, aqui está uma tripla terminal. Certo? A adição também segue a regra de Marconi-Kov. Então, entra o hidrogênio nesse carbono e entra o grupo OH nesse carbono. Então, a gente vê que forma esse composto aqui. RCOH dupla, que quebrou só uma ligação π, e o hidrogênio entra aqui. Esse é um álcool especial, que é chamado, né? É um enol. É uma espécie instável, a tendência dele é arranjar-se e no rearranjo, né, ele se rearranja e essa dupla ligação passa a ser feita com o oxigênio e o hidrogênio vem para cá. Tá? Então, em vez da gente isolar o enol, a gente isola a acetona. Tá? A dupla ligação passa a ser com o oxigênio e o hidrogênio que está aqui vem para cá. Aí, certo? Alguma dúvida aí? Então, forma o enol, que se rearranja levando à formação de cetona. Isso é o que nós chamamos de tautomerismo. Tá? Então, aqui, a hidratação, a tripla ligação produz um álcool, esse álcool que a gente chama, porém um álcool especial chamado de enol. Então, forma o enol. Só que os enóis, eles se convertem em aldeídes e cetonas. Né? Porque ele não é muito fácil de ser isolado, não. A tendência dele é se converter em aldeídes e cetonas. Tá? Isso que nós chamamos de isomerismo cetoenólico ou tautomerismo cetoenólico. Tá? Aqui tem um mecanismo, eu não vou pedir o mecanismo, mas vocês precisam saber isso daqui. Esse mecanismo está sendo apenas mostrado a conversão, mas isso aqui não vai ser cobrado. Agora eu preciso saber quem é o enol e quem é o composto carbonilato que vai ser formado. Bom, aqui, em geral, as cetonas são mais estáveis do que os enóis,
E são os produtos normalmente isolados, tá? Quando a gente faz a reação com água, em meio ácido, e na presença de sulfato mercúrico. Tá? Então, a gente obtém o composto carbonilado. É o enol que se converte no, no composto carbonilado. E a última reação é a reação de adição de alcino, de H2 a alcino, tá? Então, eles reagem com cloro e com bromo, formando, desde que a gente coloque 2 mols, então, o que acontece? Eu tenho 4 cloros para se ligar. Então, quebra a ligação π, entra um cloro aqui, um cloro aqui. O outro mol entra um cloro aqui e um cloro aqui. Então, forma um composto com 4 átomos de halogênio. Tá? Então, se você tem, por exemplo, nesse caso, quando você usa só um equivalente, vai entrar um bromo no carbono e o bromo no outro carbono. Tá aqui, ele entra em posição trans. Certo? Se você usar 2 mols, aí o que acontece? Aí depois vai entrar um aqui e outro aqui. Vai formar um composto com 4 átomos de halogênio. Certo? E aqui a gente encerra, o ortonólise nós já falamos, e aqui a gente encerra a aldeídes e cetonas. Certo? Aí na segunda-feira, a gente começa com compostos. Ver aqui quem saiu. A gente, esse material eu já mandei para vocês, foi o que eu falei para vocês, para vocês, que eu tinha mandado um antes, mas depois eu tinha colocado outro arquivo, certo? Então, a gente termina o assunto de alcenos e alcinos, ok?